Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui no programa Avivamento da Fé, na cidade de Fagundes, da Igreja Batista Missionária do pastor Saulo e a missionária Diana. E hoje de noite foi uma noite maravilhosa, tanto no encontro como a comunhão com os irmãos, né? E eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Boa noite, pastor. Boa noite. Graça e paz. Eu quero que o senhor dê um conselho, um recado aos pastores, que como eles podem dar com as pessoas que estão envolvidas nas drogas. Às vezes a igreja ela não está preparada para esse novo tempo, para as coisas que estão acontecendo com os drogados, com a lei. Qual a estratégia, já que a gente veio dessa área, qual a estratégia que ele utilizaria para a sua igreja? Ele tem uma igreja agora e está começando. Dê aí a sua opinião, por favor. Bom, a estratégia, primeiramente, boa noite, a paz a todos. Amém. Estão acompanhando já esse trabalho, que é de suma importância, que é um trabalho de visão, é uma visão que Deus lhe deu, de aconselhamento, para um melhoramento dos ministérios, dos pastores que aí irão estar acompanhando esse trabalho. Então, que Deus te abençoe já nesse segmento. Amém. Então, o que acontece é a nossa visão, já que a gente passou por um momento já difícil, né? Viemos das drogas e passamos por um momento difícil. Eu posso te dizer, Von, que a família é a base de tudo. Tá vendo? Então o pastor ele deve orientar, né, principalmente as famílias da igreja que tem esse problema em casa, que o amor, o tratamento com aquela pessoa, então ele vai ser importante, porque esse amor que a pessoa vai passar para o viciado, aquele que está na droga, é que vai fazer a diferença, porque muitos, o que tem acontecido? A família não tem orientação, abandonam, desprezam, tá certo? Não tratam com amor, com carinho, tá certo? Então ele fica desguarnecido, não tem a cobertura em casa, tá certo? E aí vai para o mundo, e aí deixa, e acontece todo tipo de coisa. Na minha conversão, eu posso te dizer que meu pai é pastor e me deu a maior atenção. Me colocou dentro da sua casa, eu já tinha minha esposa, meus filhos, e aquilo foi para mim o início de uma nova história com a base familiar no amor. Então, ele me acolheu, me sustentou durante 3 anos, porque as portas se fecharam. Então, meu pai foi um exemplo para mim de uma pessoa que soube tratar, tá certo, aquele problema, em uma pessoa que, além de viver na dependência das drogas, também usava, praticava e ganhava dinheiro em cima disso. Tá certo? Então, a primeira crise que eu passei foi a financeira. Tá certo? Então, meu pai me sustentou de tudo. Então, como ex-drogado, um ex-traficante, ele vai sobreviver agora sem o costume de estar com dinheiro que ele... Então, na realidade, foi o apoio que ele me deu. Tá certo? Então, aquilo marcou a minha história. E os 3 anos que eu passei sobre a guarda do meu pai, com a minha família, me sustentando de tudo, aquilo me deu força para hoje nós sermos o que somos assim. E trabalharmos bem de perto com as famílias em relação a isso. É o amor que faz a diferença. Amém. Você veja que ele fala do amor. A Bíblia diz que o amor eis um caminho sobremodo excelente, né? O amor, a família ser estruturada, orientada. Você que é pastor, você que está começando na obra, de repente você recebeu um aconselhamento de uma família que está com os filhos nas drogas, orienta essa família, como o pastor Saulo falou, orienta essa família a dar suporte, independente de qualquer coisa, porque é a mão do amor que vai tirar das trevas para a luz. Amém? E aí, boa noite, pastora Diana, missionária Diana. Queria que você dissesse assim, desse um conselho às mulheres de pastores, como é que ela pode dar suporte? Talvez ela está começando agora a acompanhar seu marido no pastoreio, ela não sabe como começar. Qual o conselho que a senhora daria a essas mulheres? A graça e a paz a todos. Amém. E assim, é bem interessante essa pergunta, porque eu passei 1 ano, quando ele se converteu, ele já vinha da família, como ele falou, a família já alicerçada na palavra, ele é pastor, a mãe missionária, foi batizada nas águas já grávida dele. Então, quando eu entrei, eu era leiga, não sabia de nada, fui criada na catequese, na igreja católica, e quando ele aceitou, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Na verdade é isso, né? Eu fui até lá, um irmão olhou para mim e disse assim, olha, é bom que os dois andem juntos. Eu não esqueço nunca disso. Aí eu fui até lá e me entreguei ao Senhor, passei 1 ano convencida, não convertida, convencida, e as coisas que ele aprontava no mundo ali, parece que o inimigo disse, agora é a vez.
Então eu comecei ali a querer machucar ele, querer machucar. Em um ano, ele lutando, ele cantava no conjunto, ele não perdia uns cultos, eu também não perdi uma vigília, não perdi um culto, estava ali na igreja, mas quando chegava em casa, era um calo no sapato dele. Então aí a gente recebeu um convite para ir pro culto de casais. E quando eu cheguei lá, tinha uma cantora, Dania Moraes, ela estava contando testemunho que eu digo, essa mulher está falando de mim. E ela contou o testemunho tanto dela do marido dela que aquilo impactou. E era um ano que eu já estava na igreja, um ano do lado dele. E não tinha me convertido, só me convencido. E aí eu resolvi perdoar e Deus trabalhou, o Espírito Santo de fato fez a obra. E assim, eu disse, olha, se eu estava contigo no mundo, do lado, para onde você ia, eu ia, botava os meninos na mala do carro e ia embora, passava noites e noites acordadas, esperando ele, viajando com ele. Na obra do Senhor não vai ser diferente. Então, a Bíblia diz que Deus ele tirou a mulher da costela de Adão. Então eu sou do lado dele, sempre em tudo, porque deve é, fazendo, respeitando, entendendo, considerando e acima de tudo amando, pedindo a Deus sabedoria e capacidade que ele dá. Uma mulher que ela verdadeiramente ela não faz a obra do Senhor, atrapalha o ministério do homem, eu vou dizer. É um empecilho, não é para ninguém, não é para ela. Porque o homem fica ali fazendo a obra do Senhor. Eu conheço pessoas que a mulher não faz nada. É verdade. Missionários que não faz nada, mas o homem está ali lutando, as bênçãos vêm, mas a bênção dela fica retida. Então é melhor mesmo você se aproximar de Deus, primeiramente, e do seu marido fazer a obra. Porque eu creio que grandes coisas virão. Deus não deixa faltar nada pra gente. E assim, o que a gente é na igreja, a gente é em casa. Maravilha. Ele não me deixa mentir. O que a gente é na igreja, nós estamos em casa. Amor acima de tudo, companheirismo, dedicação, respeito, consideração, sabedoria e Deus capacita. Amém. Olha que coisa maravilhosa que a missionária Diana disse. E essas coisas você não encontra em faculdade teológica, você não encontra em curso seminarista. Isso é uma vida diária. Só que o que ela está dizendo, falando aí, são instruções básicas e fundamentais para um casal ministerial. Então você que vai ver esse vídeo no programa Avivamento da Fé, fica atento, talvez você está entrando no ministério, é casada, mas está percebendo seu marido com chamado, pega junto, porque a Bíblia diz que a gente tem que juntar tesouros no céu, esse é o melhor lugar, tesouros no céu. Então, favor da esposa pegando junto, assim como ela falou, você vai encontrar facilmente o favor de Deus na sua vida. Então, obrigado, um abraço, paz do Senhor. Obrigado, irmão. Amém.